gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui com mais um vídeo do mês especial de aniversário. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Deu uma repercussão super legal os vídeos. Então se é a primeira vez que você está vindo neste canal, dá uma olhadinha nos últimos vídeos, nos vídeos anteriores, que eu estou falando um pouco mais de mim, né? Na verdade, o intuito dos vídeos especiais do mês de aniversário é falar mais sobre a Débora Ninja. É falar mais sobre a minha opinião pessoal sobre determinados assuntos, sobre as minhas vivências sobre determinados assuntos, enfim, basicamente é isso. E não tão distante do que eu acabei de falar, esse vídeo é exclusivamente sobre uma opinião pessoal, vivência pessoal e sobre uma coisa que eu estava pensando nesses últimos tempos. Como vocês já sabem, quem me acompanha sabe, eu sou cristã, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito no Espírito Santo e desde muito nova eu sempre frequentei a igreja. E uma coisa que desde muito jovem, assim, na minha adolescência, antes de eu perder a minha virgindade, foi o fato de sempre ficar muito preocupada com os pecados sexuais, com a minha vida sexual e como eu me descobria, no caso não, né, em relação a isso. E eu sempre me vi muito medrosa, muito preocupada, achando que eu não era merecedora do amor dele e que coisas ruins, péssimas iriam acontecer porque eu, por exemplo, perdi minha virgindade antes do casamento, ou porque aconteceu alguma coisa num momento assim mais quente do namoro que não deveria acontecer, né? Fora, tipo assim, fora o ato sexual em si, né? A gente sabe que essa é uma das grandes dificuldades de quem é cristão e quem está num relacionamento, principalmente quem namora tanto tempo, né? Os meus relacionamentos, eles sempre foram médio, longo, assim. O meu relacionamento mais curto foi 1 ano e meio e foi o meu primeiro relacionamento. Eu tinha 16 anos, mais ou menos. Então não levo como parâmetro, mas os meus outros relacionamentos todos foram 2 anos, 5 anos, então nunca tive relacionamentos curtos. E pelo fato de ter relacionamentos mais longos, chega uma hora que a parte assim corporal, né, a parte sexual, ainda mais quando você é muito jovem, você quer descobrir as coisas, você quer ver, você quer, sabe, saber como que é, mas ao mesmo tempo tem aquele conflito da religião. E no caso não é nem a religião em si, porque eu acho que religiosidade não é uma palavra muito boa. Eu acho que o temor a Deus e o fato de você achar que isso vai te levar pro inferno faz com que você se feche em relação a isso. Mas na verdade, o que eu quero dizer com esse vídeo é que eu não entendo o porquê nós fomos criados, nós cristãos. Quem é cristão vai me entender, quem tá assistindo esse vídeo e é cristão vai entender o que eu tô dizendo. Quem não é, vai ficar meio que assim, tipo, né, sem entender. Mas nós cristãos, nós crescemos com esse medo da palavra, primeiro, da palavra sexo, né? Não são todas as casas cristãs que abordam o tema sexo, que não fala sobre sexo, não tira dúvidas dos filhos, não conversa abertamente, tranquilamente sobre isso, porque tem que ser levado dessa forma, é uma coisa do ser humano, né? É uma coisa normal, não é um bicho de 7 cabeças. E nós, jovens cristãos, pelo menos eu digo, a gente sempre encarou isso, não todos, tá? Não tô generalizando, mas digo por mim. Sempre levei a parte sexual e essa vida sexual e o sexo e tudo mais muito como um tabu. E muitos cristãos também, né? Eu digo isso por experiência própria e de outras pessoas que eu conheço. Então a gente sempre tem aquele medo, né? Tipo, a gente não pode falar sobre isso, não tem que falar sobre isso, e isso nem tem que acontecer só depois do casamento e ai de você se falar desse assunto, se quiser saber alguma coisa sobre esse assunto. Então sempre foi muito tabu, então tipo, por que os pecados sexuais, eles são tão valorizados, são super valorizados pela igreja como um todo? Porque uma coisa que eu sei, pelo menos é o que tá na minha Bíblia, que pecado é pecado. Não existe um pecado maior do que o outro, né? E se existisse, Jesus nem teria perdoado, né, aquela mulher que as pessoas queriam apedrejar. Então, eu me deparo com situações dentro da igreja atual em que os pecados sexuais e a vida sexual dos jovens é super valorizado. Na verdade, eu sei que os jovens são o coração da igreja. Eu sei que a partir dos jovens que muitas outras gerações estão por vir. Mas será que as pessoas não param pra pensar que isso vai influenciar muitas vidas? Porque eu vejo muitos jovens casando super cedo só pra poder fazer sexo, né? Eu vejo pessoas
cristãos, jovens cristãos, se limitando e se podando e se contraindo para um tema que deveria ser super tranquilo de ser abordado, porque faz parte da gente, né? Deus fez o sexo também, né? Senão a gente não estaria aqui hoje. E é isso uma coisa que eu queria me abrir, né? Como vocês sabem. O mês de aniversário é um mês pra falar das minhas vivências, das minhas opiniões e das coisas que eu acho, né? Coisas pessoais minhas. Eu quero compartilhar com vocês. E isso é uma das coisas que me incomodam bastante. Eu, como uma jovem cristã, uma jovem mulher cristã, sempre pensei isso, tipo, nossa, eu acho que se eu fizer sexo antes do casamento, sei lá, acho que Satã vai subir aqui do chão, vai aparecer na minha frente e vai me levar pro inferno. E não é bem assim, né? E eu vou citar um exemplo aqui. Eu estava ouvindo uma pregação em uma igreja, isso faz pouco tempo, e o pastor me fala isso. Quem ficar, vai ficar, hein? Tipo assim, ele fazendo uma referência aqui. Quem ficar, tipo assim, de se relacionar com outras pessoas, mas sem ter um relacionamento sério, né? Tipo, ficar, beijar ali na esquina. Enfim, quem ficar, iria ficar aqui quando Jesus voltasse. E ele falando, viu, jovens? Quem ficar, vai ficar. Quem ficar, vai ficar. E eu pensei, e um monte de jovens, assim, eu pensei, meu Deus, tantas outras coisas que se as pessoas fizerem, elas vão ficar. Não é só o ficar que vai ficar, é tipo, se você roubar, você vai ficar, se você adulterar, se você mentir, se você, sabe? Se você fizer tantas outras coisas que também são pecados, você também vai ficar. Porque, tipo, por que supervalorizar um pecado, sabe? E por que influenciar a vida de tantos jovens, fazendo com que eles se sintam tão oprimidos ao ponto de quererem casar só para fazer sexo? Porque é isso que acontece. Ou muitas vezes, muitas meninas engravidam, sabe? Porque não tem as devidas instruções, os pais não falam sobre esse assunto dentro de casa, ela não sabe de nada, ou tipo assim, descobre assim de supetão, e aí quando vai ver já tá grávida, né? Porque teve que fazer escondido, não pôde conversar com a mãe, não pôde conversar com o pai, porque sempre houve aquela pressão sobre esse assunto, porque é errado, não pode, você vai pro inferno. Então, fica aqui meu questionamento. Por que o pecado sexual é tão supervalorizado, né? Sendo que todos os dias nós pecamos, nós somos pecadores, todos os dias nós temos novas oportunidades de sermos pessoas melhores e não cometermos os mesmos erros. Então por que a igreja como um todo supervaloriza os pecados sexuais? Por que nós, jovens cristãos, nos sentimos tão culpados a ponto de repente até se afastar da igreja porque a gente, por exemplo, ficou ou beijou alguém ali ou teve ou praticou sexo fora do casamento, né? Ou tipo, você tem uma namorada, você tá há 5 anos, você é cristão e você fez sexo com a sua namorada e aí tipo, de repente você se afasta porque você sabe que aquilo, né, você vai se sentir crucificado, você é a maior dos pecadores. E o que eu conheço de caso de gente que aconteceu isso, né, de jovens que estavam ali super ativos e de repente pelo fato de ter acontecido isso, ter se afastado, porque na cabeça deles esse pecado é o maior dos pecados, né? Não que na cabeça deles, mas fica subentendido, fica no subconsciente de que os pecados sexuais são os pecados, tipo assim, eles estão na escala dos pecados, eles estão é o topo da pirâmide, entendeu? E é engraçado porque, tipo, tantas coisas acontecem às vezes dentro da igreja mesmo e não são abordados da mesma forma. Nem, por exemplo, vamos supor, o irmãozinho, ele traiu a mulher dele e ela decidiu perdoar. Ok, cada um com a sua vida, né? Ela decidiu perdoar ele, ok. E aí, tipo, todo mundo, ai, que lindo, né? Nossa, ela perdoou. Mas, tipo, é um pecado também. O que eu tô querendo dizer é que, por que colocar um acima do outro? Ou por que ter essa supervalorização? E isso é uma coisa que me incomoda muito, é uma coisa que eu vivi, né? Porque antes de eu casar, a gente não fez sexo. Isso mais pra frente foi uma coisa que influenciou um pouco na nossa vida sexual. Um pouco, não bastante. E eu fico imaginando outras pessoas que também estiveram nessa mesma situação, que não fizeram sexo antes do casamento e que influenciou na vida sexual mais pra frente também, mas também se sentiu culpado por ter feito outras coisas. Então, tipo, é um mix de coisas que fica na minha cabeça, assim, sabe? Eu não fiz nenhuma pesquisa antes de fazer esse vídeo, eu não vi vídeo nenhum, eu tô falando aqui de coração aberto pra vocês, minha opinião sincera sobre esse assunto. E eu queria que vocês também deixassem a opinião sincera de vocês aqui nos comentários. Se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês pensam sobre esse assunto, deixem a opinião de vocês. Eu vou amar ler e poder conversar com vocês a respeito desse tema. E também, se vocês gostarem desse tipo de tema, desse tipo de abordagem, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou fazer mais vídeos sobre este tema. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, sugestão. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Mua.